Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Wilziane é do Rio de Janeiro. Ela é empresária, palestrante e escritora. Ela teve uma EQM quando sofreu uma queda violenta de um cavalo que saiu em disparada. E a experiência dela teve 3 momentos. O primeiro, antes da queda, quando teve uma visão, durante a queda e depois da queda. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, ambas publicadas hoje. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história dela? Bom proveito! Wilziane, bom dia. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que somos nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você queira nos contar. Peço por favor que você se apresente, nos diga o que você faz, de onde você está falando e não nos poupe de nenhum detalhe de sua EQM. Por favor, muito obrigado desde já e a palavra está com você. Sou eu quem agradece. Eu quero muito compartilhar com vocês, todos vocês, a experiência quase morte e espero realmente ser contribuição para todos. Meu nome é Wilziane Oliveira, eu sou escritora, palestrante, empreendedora e a minha experiência aconteceu durante um acidente de cavalo. Foi uma queda brutal de cavalo, não foi só cair, né? Foi realmente em alta velocidade. Eu fui passar um final de semana no Aras, e os cavalos de Aras são realmente bem velozes. E estava tudo bem o final de semana inteiro, estava tudo ótimo, sem problema nenhum. E até que no último dia, exatamente no último dia, eu sofri o acidente. Eu já tinha montado, já tinha passado ali 3 dias, e no último dia, voltando para o Aras, no caminho, eu não sei o que aconteceu, as pessoas me perguntam isso o tempo todo. O que houve com o cavalo? Será que um bicho picou o cavalo? O que aconteceu? Eu não sei explicar. Eu só vou dizer uma coisa antes desse acontecimento. Antes do cavalo relinchar, né, ele relinchou, subiu, bateu o pé e acelerou. Antes deste momento que eu fui subir no cavalo, eu vi uma imagem. Eu vi uma imagem de Nossa Senhora Aparecida inteira para mim. E eu fiquei apavorada na hora que eu vi. E o cavalo também sentiu, porque ele ficou nervoso, ele ficava se mexendo e eu comecei a vibrar medo ali. E eu pedi às pessoas que estavam em volta para me tirar. Eu falei, eu não quero, eu quero descer. E ninguém falou, não, imagina, o que está acontecendo? Só que eu não falei o que eu vi. E o cavalo nervoso e eu também. Até que tudo foi se acalmando. E hoje as pessoas me perguntam, será que você viu que já era um sinal de proteção do que ia acontecer? Eu não tenho uma explicação. Eu só sei que isso aconteceu. E não sou devota de Nossa Senhora, também falo isso quando me perguntam. No momento que a gente começou a cavalgada, faltava 1 quilômetro para eu entrar no Aras, 1 quilômetro. E o cavalo relinchou. Eu lembro até hoje o barulho, o som, os músculos, tudo. Eu sinto tudo, assim. Ele relinchou, bateu e acelerou. Nisso que ele acelerou, que ele foi, eu perdi a rédea, pois a rédea era muito curta, não era uma rédea longa, era curta. E eu segurei por muito tempo na sela. Hoje eu até brinco, eu falo, eu ganhava de cowgirl, de tanto tempo que eu segurei muito. E ele acelerava, corria, eu estava sozinha no meio do nada, faltava 1 quilômetro para chegar naquele Aras. Até que eu olhei, né, eu segurando na sela, eu olhei bem distante e vi muita cerca de arame farpado, eu vi muito arame farpado, e aquilo me subiu algo tipo assim, nossa, ele vai me jogar para cima, porque o cavalo, quando ele não quer, você não fica nele. Então ele dava bundada, assim, tipo assim, para sair mesmo. E aquilo eu lembro desse medo tomando conta de mim, até que eu senti que alguém estava me tirando do cavalo, eu senti que estavam me puxando
Por que eu falo isso que eu senti? Porque eu segurava aqui com tanta força, o meu braço era uma isometria aqui tão forte, que eu sentia leveza, alguém pegando no meu braço, e eu fui envolvida numa névoa branca. Uma névoa branca, eu fui envolvida numa névoa. E dali, eu passei um momento naquela névoa, tá tudo bem, e de repente, eu abro o olho, eu estou caída no chão, e eu vejo uma árvore linda, maravilhosa, o contraste do verde da folha com o azul do céu, eu ali olhando para aquela árvore, no meio do nada, sozinha, e eu pensei, morri, o que aconteceu? Não estou entendendo nada. A minha cabeça não entendia nada, porque minutos antes eu estava em cima de um cavalo acelerado, vi o arame farpado, sentia medo, aí de repente sinto uma leveza, a névoa toma conta de mim, e aí eu caio ali debaixo daquela árvore, e aquela beleza, né? Tanto que hoje, até hoje, para mim, uma das paisagens mais lindas é o contraste do verde com o azul. É muito forte, eu acho lindo. Quando eu estou na Urca, no Rio de Janeiro, aquelas árvores verdes em contraste com o azul, me lembra demais essa cena. E ali eu com o corpo em S, sem saber o que estava acontecendo, e eu pensei, morri? Será que isso é morrer? Que sensação foi essa? Não tem ninguém aqui do meu lado. E eu comecei a me pegar em oração. Eu orei, eu rezei, eu clamei, eu pedi, eu olhava para aquela árvore e eu falo que eu tive uma mistura ali de tudo que você possa imaginar. Chamei parente, ancestral, pai, mãe. Eu estava assim, Deus, me dá uma palavra. Eu morri? Se eu morri, eu preciso saber. Eu não morri? O que está acontecendo aqui? Era muito importante para mim saber, porque angústia, eu estava já sentindo isso. E eu comecei a ter muito calafrio. Calafrio. E eu imaginava que esses calafrios eram pelo entardecer, porque foi no entardecer. Eu falei, deve ser o frio, né? Por isso, enfim. Conclusão. Eu comecei a sentir um líquido por debaixo, assim, e eu não conseguia virar o meu rosto. Esse meu braço não mexia. Eu não conseguia virar o meu rosto, o meu corpo direito, aí eu pensei, tô viva? Se eu tô viva, eu tô sentindo um líquido, será que eu fiquei paraplégica, tetraplégica? O que tá acontecendo? Esse braço não mexe? A perna doía demais. Eu lembro que só o meu pé esquerdo mexia. E aquela angústia de tô viva, tô morta, comecei, como eu te disse, a entrar em oração. E pedia ao Pai amado, me mostra, me dê um sinal. Até que, depois de tanto falar desse sinal, pedir esse sinal, veio uma folha caindo dessa árvore, caindo, e ela encostou no meu rosto, essa folha, e eu escutei assim, você vai andar. E é interessante eu falar isso, porque eu não conseguia chorar. E eu escutei, você vai andar. E aquele choro, eu segurando aquilo, sem saber de nada, até que para do meu lado um carro vermelho e desce um homem com a mão na cabeça, desesperado e feliz ao mesmo tempo, porque ele estava me vendo viva. E ele disse, fica tranquila, eu sou paramédico. Carlos. Naquele momento, o choro que não descia, desceu. Eu sorrindo para aquele homem, ele falou assim, você está sorrindo? Que eu perguntei para ele, tá tudo bem, né? Eu mal conseguia mexer, e ele, eu tô ótimo. Agora vamos cuidar de você. Aí ele foi me contar, eu lembro rapidamente ele falando que ele estava distante e ele viu todo o acidente. Só que conforme ele foi falando, eu já estava chorando e fechando os olhos. Lembra que eu falei, eu estava em calafrio e aquilo estava me perturbando, eu não sabia, para mim era frio, mas não era, eu já estava entrando em infecção generalizada. Eu não sabia, mas o impacto do acidente foi muito grande, daqui a pouco eu vou contar. E também eu caí, né? Eu fui rolando numa região de brita, terra. Essa região de Aras tem muito carrapato.
e os carrapatos, eles aproveitaram e foram lá para as feridas. Eles estavam envolvidos já na minha ferida. E eu desfaleci. Ali começou a minha experiência quase morte. Conclusão. Do tempo que eu fechei o olho, eu já abri o olho novamente e eu estava no alto, vendo o meu corpo do alto. E este homem, este paramédico enviado por Deus divino, ele estava ali com outras pessoas, tinham homens, mulheres, ajudando ele. Eu vi um rapaz correndo com a minha bota até o local, para você ter ideia do impacto, né? Eu caí em um local, o rapaz estava vindo com a minha bota, que era bota de montaria, de outro lugar, tipo assim, a minha bota voou, ela saiu da minha perna. E ele estava vindo, então eu vi todo aquele movimento acontecer. E eu estava do alto, e eu no alto vendo aquilo tudo, sozinha. E me perguntam, o que você sentiu? Eu falo que eu não senti desespero, eu não senti vontade de falar, eu não senti questionamento, eu estava sozinha olhando aquilo tudo. Eu estava calma, eu estava tranquila, olhando todo aquele movimento, quando de repente eu sinto um toque desse lado do meu ombro. Eu olhei para a lateral, era um homem, e ele virou para mim e falou, vamos? E eu falei, vamos, muito tranquila. E é outra coisa que as pessoas, mas como assim? Então, olha, vou explicar, gente. Eu não é da minha natureza, sou uma pessoa curiosa. Então, eu não sou muito de vamos aonde? Pra quê? Não, eu não sou muito disso. Então, acho que eu na minha experiência, eu continuei sendo assim. Eu falei, vamos. Um homem moreno, bem moreno queimado de sol, imagina isso, nariz bem fino, o nariz eu lembro, nossa, é muito nítido, o olho preto, cabelo bem preto, vestia uma bata marrom, uma calça branca, e ele foi andando comigo. Eu me virei e nós fomos andando. Quando eu me virei, o cenário que ele estava andando comigo era o cenário do acidente. Era o mesmo lugar. A gente estava andando pelo mesmo lugar. E eu fui andando com ele sem olhar para trás, sem saber o que ia acontecer ali, o que ia dar aquilo. Eu fui andando. E ele falando, não me lembro o que falava, ele falava muito, e eu só fazia assim com a cabeça. Eu olhava para ele e fazia assim com a cabeça. Tá, tudo bem. E a gente foi andando, até que chegou um momento que ele falou para mim, vamos sentar ali embaixo daquela árvore. Quando eu olhei a árvore, era a árvore do acidente. A tal árvore que eu fiz tanta oração, que eu chamei, eu falei pai, parentes, né, ancestrais, mãe, todo mundo. Eu falei, gente, eu conheço essa árvore, conheço essas folhas, né? Aquilo para mim era muito, muito real, assim, estava muito próximo do que eu tinha acabado de ver. Eu fui sentar, e a gente foi caminhando e eu sentei. Ao me sentar, quando eu sentei com ele, ele ficou aqui à minha esquerda, e ele começou a colocar o dedo no meu terceiro olho, ele começou a fazer exatamente esse movimento aqui. Ele fazia um movimento e eu olhava para frente. Na hora que eu olhava para frente, ele dizia para mim, compreende que você precisa ficar aqui agora? Nós estamos cuidando de você. Eu falei, tudo bem. E ali eu comecei a ver várias versões da Wilziane. O que hoje eu tenho um entendimento maior. O que hoje eu sei que isso foi uma EQM, porque naquela época, Carlos, isso tudo para mim era um sonho, tá? Isso tudo para mim era um sonho, eu estava sonhando, enfim. E eu comecei a ver várias versões, cada uma fazendo uma coisa, com uma roupa diferente. E eu olhava para ele e este momento aqui começou a me incomodar, que foram os momentos que eu tinha lampejos, assim, voltando, eu voltava para o meu corpo. Eu voltava. E aquilo era ruim. Aquilo era muito... A sensação é ruim. Eu lembro perfeitamente a sensação desse vai e volta. Então eu lembro... O primeiro momento que eu me lembro foi dentro do carro, quando eu abri o olho e voltei. Porque eu abri o olho, eu vi as pessoas no carro, todo mundo bem embaçado,
mas um homem me perguntando, você vai ficar bem? Porque me parece que o hospital mais próximo ficava a 30 minutos do acidente. Você vai ficar bem? E aí escutei outra pessoa falando, ela está acordando. E ao mesmo tempo fechava o olho e eu voltava para esse lugar. Ficava com ele. E aí, de repasso, passou um tempo. Segundo momento, quando nós chegamos no hospital, eu lembro das pessoas me tirando de dentro do carro e vem aqueles enfermeiros com a maca, me coloca na maca, eu escuto o enfermeiro falando assim, o que aconteceu? Aí falaram, foi queda de cavalo. E aí o rapaz falou, coloca o colar nela. Coloca o colar, imediatamente, coloca o colar. E eu imagino que naquela região eles são muito acostumados com queda de cavalo. E aí colocou o colar. Aí volto. Isso é muito ruim. Depois, dentro do hospital, foi o momento que uma das pessoas da equipe do hospital estavam pedindo ajuda para colocar o meu corpo em cima de uma mesa gelada. Que eu entendo que essa mesa, para mim, é uma mesa da sala de radiografia. E eu lembro dela falando assim, mas ela chegou aqui completamente sem roupa, cadê a roupa dela? E alguém dizia, foi rasgada, ela perdeu bota, foi impressionante. Tudo bem, e aí eu voltei, foi a última vez. Continuei com esse ser místico, eu chamo de ser místico, tá? E vendo as versões. E como eram as versões? Aí, a partir dali, eu fiquei em paz. A partir dali, eu fiquei calma, tranquila, porque esse vem pra cá, vai pra lá, parou. O lampejo parou. Essas luzes, assim, pararam. Neste momento, eu vi uma versão minha lá no fundo, em outra árvore, lendo um livro. Outra versão minha andando com uma mulher e conversando com essa mulher. Outra versão minha em cima de um banquinho mesmo, no meio do nada, assim, falando para as pessoas, falando. Outra versão voando, eu me vi voando. E eu comecei a olhar aquilo, outra lá no fundo, brincando com criança. Eu gosto muito de criança, sempre gostei muito de criança. Enfim, Carlos, continuei ali, e ali um lugar onde eu estava em paz, tranquila, serena, bom, plenitude. É um lugar bom de ficar, viu? E conversando, eu não conversava com ele, só ele falava. Já me perguntaram, você não falava nada? Nada, eu não tinha vontade de falar. Eu sou uma comunicativa introspectiva. E me contaram já as pessoas que entendem de experiência quase morte que parece que a gente acaba vivendo um pouco daquilo que a gente nas experiências, enfim. Eu também nunca tive medo na morte. Talvez por isso eu tenha ficado sempre ali muito tranquila. Talvez por isso eu tenha ficado tranquila quando vi o meu corpo e as pessoas cuidando. E ali com ele, nos últimos momentos, ele continuava a fazer o movimento e ele virou para mim e falou assim, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. As pessoas não vão achar um arranhão no seu rosto. A sua face foi protegida. Não vão achar um arranhão. Daqui para baixo, sabe, Carlos, eu era uma coxa de retalho. Mas as pessoas não vão achar. E o fato de não acharem um arranhão vai realmente todo mundo ficar tipo, como pode? Se ela foi jogada para cima de uma árvore, bateu o corpo dessa forma, rasgou a roupa desse jeito, rasgar uma calça jeans, uma bota sair da perna, a blusa rasgar todinha atrás, é o impacto. Ela sai rolando, como que o rosto, né? E ele disse, as pessoas vão falar sobre isso. E você vai lembrar que nós te tiramos de cima daquele cavalo. E você está aqui agora sendo cuidada. A sua face foi protegida. Isso é uma prova que nós te tiramos de cima desse cavalo. Conte para as pessoas. No mesmo momento que ele acabou de falar isso comigo, ele me disse que eu ia voltar a andar, eu ia voltar para onde eu estava, eu ia aprender a viver com as limitações do meu corpo, que foram as limitações que o acidente deixou, e eu ia seguir em direção ao meu propósito maior de vida.
Até então eu não sabia nada, né, do que era. E no final, o que ele disse para mim? Fique atenta aos 7 sinais. Não sei nada do que ele está dizendo, não era curiosa, para mim está tudo bem, só estou escutando, estou internalizando. E eu lembro, foi a última palavra, foi a última frase, foi o último dizer. Fique atenta aos 7 sinais. Passou. Eu acordei, abri o olho de repente, e aí veio aquela luz forte do hospital. 12 horas se passaram. E veio a luz forte do hospital e as vozes, aquilo também me incomodou bastante nesse momento de você volta, e quando volta a luz, a voz, o barulho, o externo, era completamente diferente do que na época eu chamava de sonho, que era calmo, né? Não, era barulho, enfim. E aí veio o médico, veio a enfermeira, as pessoas começaram a me entregar o que eu chamo de notícias desafiadoras, o que seria a minha vida dali para frente. E uma das coisas, Carlos, que eu teria que fazer imediatamente era uma transição de carreira. Agora você imagina uma pessoa fazer uma transição de carreira sem ao menos planejar a transição. Por quê? Esse meu braço, ele não mexia mesmo. Eu perdi 80% da força desse braço, ele ficou colado aqui no meu corpo. E quando lá na frente ele desceu, enfim, o movimento não era o mesmo, e a minha área, eu era da área da estética, da beleza, do bem-estar, da terapia holística, eu cuidava das pessoas, eu precisava do braço, da mão, de tudo. E então, uma das primeiras coisas que quando ele veio, o médico veio com a notícia desafiadora de como eu fiquei, do que o acidente causou, ele veio me contando tudo que o paramédico contou, e aí vamos voltar ao paramédico, esse ser maravilhoso enviado para mim. O paramédico contou para o médico que ele estava no alto, indo para outra cidade, quando ele olhou para baixo e viu o cavalo acelerado, e quando ele viu que o cavalo me lançou para cima da árvore, e eu fui rolando até parar em outro lugar. Então, ele que contou isso tudo. E aí ele deixou um bilhete para mim, e o médico disse, ele teve que ir embora, porque ele mora em outro lugar, mas ele deixou um bilhete para você. Posso ler esse bilhete? Eu falei, pode, claro. E ele leu. Na hora que ele leu esse bilhete, o final do bilhete estava assim, você vai andar. Ele escreveu exatamente o que eu tinha ouvido durante a minha oração. Eu acabei de fazer oração na árvore, lembra? Eu falei, eu escutei. E eu sempre tive esse dom de escutar, dom da profecia, eu sempre tive, desde criança, desde adolescente, enfim. Eu escutei e ele colocou. Eu falei, meu Deus, incrível, incrível. Eu peço a Deus, assim, se esse homem estiver vendo isso, ele vai me procurar, e eu me emociono muito, porque tudo que eu mais quero é dar um abraço nele, porque se não fosse ele naquela hora e naquele momento, enfim, o Pai amado sabe de tudo. E eu nunca mais encontrei esse homem, né? Ninguém tinha notícia dele, eu também não tinha, enfim. Então, quem sabe isso aqui não é um caminho para a gente se encontrar. E aí, Carlos, o que aconteceu? Eu, no hospital, comecei a receber as notícias desafiadoras, que eu tinha ficado com 9 lesões na coluna, da S1 a C7, e eu teria que passar por uma cirurgia de alto risco aqui na C7, um esmagamento na medula, e que eu ia andar, mas ninguém sabia o momento. Eu estava com a bacia deslocada, os rins, lembra do sangue? Teve um impacto brutal, então eu sangrava muito, e uma lesão na cabeça, eu fiquei com a lesão na cabeça, e com isso eu tinha que viver. Lembra que o ser místico falou para mim, você vai aprender a viver com as limitações. E aí quando o médico falou para mim assim, quando o médico começou a falar, ele disse assim, eu falei, doutor, eu só quero te fazer uma pergunta. Eu vou dançar? E ele falou, não. Eu falei, mas como não? Ele, não, dançar? Jamais, esquece dança. Eu falei, mas por quê? Ele, porque giro. Como você vai girar? Ficar em equilíbrio, ponta de pé.
Eu nunca fui uma bailarina profissional, mas o balé, o jazz, a dança sempre teve na minha vida, era o meu respiro, sabe, a batida do coração, aquele hobby que a gente faz e que a gente está sempre vibrando na alegria e na felicidade. Eu dava aula de voluntária, sabe, de dança para as pessoas. Então a dança, ela fazia parte do meu viver. Quando ele falou para mim que eu não ia dançar, eu falei, não dá. Isso aí não dá. É como se fosse assim, andar você não precisa não, mas dançar você precisa. Falei, não tem como, eu não consigo. Eu não acredito nisso, eu vou desafiar esse laudo e tal. E ele começou a achar que eu estava perturbada da cabeça, né? Falando em desafiar laudo, que eu ia levantar, andar e dançar. E eu comecei realmente a profetizar, declarar isso para mim. E, Carlos, isso é algo que eu quero realmente deixar, sabe, de recado para as pessoas, que fiquem no coração. Para mim, a gente que volta de EQM, a gente volta com uma missão. A gente não volta à toa. A gente volta realmente para colocar nossa voz no mundo, para colocar essa história dessa voz no mundo, para que a humanidade não tenha tanto medo da morte, medo de morrer, ou entenda melhor sobre isso tudo. Eu entendo que a gente que volta é uma oportunidade para a gente fazer algo, para nós, né, que algo incrível aconteça para nós e através de nós, todos os dias. E ali, quando eu falei para ele, eu vou levantar, andar e dançar, ainda botei data, fui abusada, em 90 dias, eu lembro dele e das pessoas que estavam atrás, as enfermeiras, rindo. E eu falei, eu vou. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? A sensação que eu tenho, e os meus amigos, que aí, colegas que já passaram por EQM, podem colocar isso para a gente compartilhar e conversar, é que a gente volta com uma habilidade, uma força, algo sobrenatural. Quando eu declarava aquilo, era sobrenatural, era uma força gigante e uma potência muito forte. E eu sempre fui uma mulher de fé, mas viver realmente a fé, viver a fé, eu comecei a viver depois da EQM. Então, Carlos, eu desafiei, eu falei que eu ia fazer acontecer. E eu respeitei tudo, respeitei o que eu tinha que ficar de repouso, respeitei a fisioterapia, respeitei ser removida para Minas Gerais. Quando eu cheguei em Minas, que a minha mãe viu, sabe, e a minha família toda viu, falou, meu Deus, como pode melhorar? E aí eu falei para minha mãe, e a única pessoa que eu deixei me ver foram duas pessoas, duas amigas e uma tia minha madrinha querida. Eu deixei me ver, recebi visitas, porque o restante eu não queria receber visita. Me perguntam por quê? Eu falo, porque eu não queria que o medo das pessoas, o interessante ponto de vista das pessoas abalasse o meu decreto, a minha fala. Eu profetizei e acabou, eu ia fazer aquilo. Eu já tinha uma experiência grande ali com mentalização, cocriação, manifestação dos desejos. Então, quanto mais eu sabia, eu tinha essa experiência de manifestação dos desejos que vinha já, com 13 anos de idade eu estudava o poder da mente, com 14 anos eu já praticava, já tinha cocriado muita coisa. Eu falei, cara, eu vou cocriar mais uma coisa, eu vou manifestar e se levantar, eu vou manifestar e se andar, e eu vou manifestar ficar bem. Eu botei isso na minha cabeça, Carlos, assim, ninguém tirava isso da minha cabeça. Então eu sei que se eu recebesse muitas pessoas, o medo das pessoas, eles sem querer, principalmente para uma pessoa que está acamada, que está em cima da cama, que só tem o teto para olhar nas 24 horas do dia, isso dá problema. Então eu não quis. Então essas pessoas que me viram foram as únicas. A minha madrinha, eu lembro que ela olhou e eu falei, calma tia, fica tranquila que eu já tenho aqui, ó, eu e Deus, a gente já está aqui entendeu? No enrola aqui, a gente fez já aqui um acordo, vai dar tudo certo. E ela falou, não, eu acredito, você tem muita fé. Não, vai dar tudo certo. E deu. Eu realmente manifestei o levantar, andar e dançar em 90 dias. E o dançar, na época que eu afirmava muito isso, eu até falava assim, gente, nem que eu tenha que voltar para a escola de dança dando aula só para o idoso, iniciante, ficar lá com ele ajudando, mas que eu vou estar dentro de uma escola de dança em até 90 dias eu vou estar. Eu não aceitava. E deu certo. Foi manifestado.
né? O poder mental e o poder da espiritualidade, eu falo isso, foi manifestado. Depois disso, anos se passaram, hoje aí nós temos 18 anos de acidente, e como eu estou? Até hoje, eu tenho a lesão na cabeça, eu tenho umas 9 lesões na coluna, o esmagamento na medula, e a minha coluna é impecável. Quem me olha de cima a baixo não acredita e não fala que esse é meu laudo, que eu passei por esse acidente, não fala. Quem me vê dançar e me vê dando giros, não fala. Enfim, eu realmente fiz assim, aos olhos humanos, isso não seria possível. Como o médico disse, né? Aos olhos humanos isso não vai ser possível, isso não vai ser possível para a medicina, enfim. Eu até entendo que o médico não acredite, enfim, mas eu achei muito triste a forma como ele colocou, tipo assim, esquece isso. Então, eu manifestei isso. Quanto à minha carreira, eu realmente precisei passar por uma transição. Eu não saí da área da estética, bem-estar, saúde, eu não saí dessa área. Eu passei a fazer o quê? Treinamento de pessoas, gestão de pessoas. Então, eu passei a cuidar mais da administração, gestão e treinamento da minha equipe, fazendo o negócio crescer e expandir. E foi lindo, porque eu achei assim, eu descobri uma treinadora. E foi muito maravilhoso isso. Eu amo treinar pessoas. É um dom que eu tenho. Eu gosto de treinar pessoas. Para mim, o sucesso é treinável. E tem algo aqui interessante. Já me perguntaram como eu voltei. Depois da EQM, a pergunta que já me fizeram. 2 perguntas as pessoas me fazem. Como você voltou depois da EQM e o que você aprendeu com ela? Eu voltei com uma força sobrenatural, como eu disse aqui. Forte, profetizando, com aquela força de tipo assim, não existe o impossível, não existe, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, fé, coragem, avanço, ânimo. Eu sou essa pessoa, com muito, muito mais. Tem os desafios, tem os problemas da vida, mas aí quando eu vejo que eu tô caindo, eu volto, sabe? Tem isso. Eu canalizei as 7 sintonias divinas. Isso veio depois da EQM, e eu vou explicar melhor por que eu chamo de 7 sintonias divinas. E eu canalizei as 7 sintonias lá quando eu estava acamada, e eu digo que foi uma das forças que eu tive, foi um mantra. As 7 sintonias é um mantra divino, que eu usei e uso até hoje na minha vida, que se abre em prosperidade para a minha vida. Eu tenho certeza que esse mantra, ele me deu força, eu consigo explicar por quê. Além disso, o dom da profecia, que eu já tinha, ele aumentou. A habilidade, uma coisa que eu vi, a habilidade de liderança, habilidade de liderar, habilidade de treinar pessoas. Sabe uma habilidade do empreendedor muito maior? Porque eu já empreendia. Eu empreendo há 25 anos, eu já empreendi. Depois da EQM, essa habilidade foi absurda. Absurda é o que eu estou falando, assim, não tem, não pode, não tem, não dá. É sempre a minha mente, né, a expansão da mente, né, como eu falo, tudo começa na mente, a expansão da mente foi gigante, e eu falo, Cássio, não é meu, sabe, a minha mente é a mente cósmica, a minha mente é a mente cósmica, então sempre a EQM, tudo que eu passei ali volta para minha cabeça, as cenas, o ser místico, ele tocando o meu olho, ele falava muito comigo da meditação, aquilo tudo era muito forte para mim. Ficou marcado. Outra coisa, eu voltei defendendo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O que eu aprendi? Tem uma coisa também que eu acho que eu faço melhor hoje. Eu danço melhor. Eu acho que eu danço melhor depois da EQM. Deve ser por tanta vontade, né, de querer aquilo para minha vida, eu danço melhor. O que eu aprendi? Eu aprendi a ver a beleza das 24 horas. Eu ensino muito isso para as pessoas. Olhe para as 24 horas, tem beleza aí, tem oportunidade em cada instante. Infelizmente, quando a gente não entende que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, nós nos enfiamos numa guerra que eu chamo de guerra espiritual.
E se a gente se fortalece e a gente entende que isso aqui é uma matrix, é um sistema, isso é um entendimento meu, eu vim com esse entendimento, eu consigo fazer o quê? Se a guerra é espiritual, eu venço essa guerra. Eu venço como? Expansão de mentalidade. Ó. Minha mente expande, 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 expande consciência. Eu posso, eu consigo, eu vou. Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Perseverar, andar no caminho reto, do amor, da obediência, disciplina, eu executo a minha parte, e aí é a fé de cada um, né? Deus, enfim, do que cada um acredita, vai executar a dele, é sempre aquilo. Eu faço a minha parte, o universo vai colocar a terra, eu vou pisar e vou embora. Então eu acredito muito nisso, existe beleza nas 24 horas e nós não estamos olhando para essa beleza. Um instante, um momento, tem oportunidade aqui, tem aprendizado aqui. Eu realmente voltei assim. Eu já tinha uma fé, já era uma pessoa determinada, eu já tinha ousadia, mas assim, nada se compara ao que foi. Por isso que eu digo que todos nós que voltamos com essa missão de falar, com a missão de comunicar, com a missão de levar algo maior para a humanidade. A primeira coisa que eu queria perguntar não é pela ordem, não é lá do comecinho, é sobre esses 7 sinais. Eu escrevi aqui, ele falou, fique atenta aos 7 sinais. E ele não falou nada durante a experiência o que seria. Mas você canalizou depois. Então eu queria entender como é que você canalizou e que sinais são esses, e se for o caso que você nos explique o porquê são esses. Eu dei o nome de 7 sinais, de 7 sintonias divinas, tá, né? Tá no meu livro, eu explico isso, mas a questão é, eu poderia ter dado o nome de 7 sinais. Eu também não sei se esses são 7 sinais, tá, Carlos? Pode ser que os 7 sinais não tenham 7 vidas. Eu não sei, eu tô brincando. Eu não sei. Foi o seguinte, foi um dos dias, já tínhamos passado mais de 20 e tantos dias, eu estava em cima da cama lá, como eu expliquei, acamada e lutando ali com esperança, com vontade, vai dar tudo certo, trabalhando a minha mente, mentalização 24 horas, né? 8 horas eu tô dormindo, então 16 horas do dia é mentalização. Como eu já tinha estudado o poder da mente, eu sabia o quê? Eu não posso bobear, não adianta, por exemplo, no poder da mente eu passar 14 horas pensando negativo e 2 horas pensando positivo. Não, quanto mais você pensa aquilo e mais você imagina, cria o campo de visualização, mais você sente, traz sensação. Eu senti o meu corpo mexendo, eu senti os meus braços levantando, eu me via dançando num teatro que, inclusive, anos depois, eu dancei no Teatro Municipal, eu conto isso lá no meu livro. E aí, Carlos, o que acontece? Teve um dia que eu acordei muito mal. Nossa, era muita dor no corpo. O corpo doía demais, gente, mas demais. A história do carrapato, aquilo ali, gente, se prolongou. Foi uma luta acabar com aquilo no meu corpo. A minha mãe, que com toda a sabedoria divina dela, enfermeira, ela conseguiu, na época, um produto que foi aliviando aquilo. Então, aquele dia foi o dia que eu falo da gangue do medo, tá? Eu chamo da gangue do medo, porque o medo quando vem, não vem junto, vem o medo, a insegurança, a depressão, a ansiedade, vem todo mundo te visitar, vem todo mundo me visitar naquele dia. A vila do medo inteira estava no meu quarto. E aí eu comecei a baixar minha frequência. Baixei a frequência, fiquei mal-humorada, fiquei mal, não queria ver nem minha filha. Eu não passei um dia bom. E comecei a pensar em desistir. Quando eu pensava em desistir, pensava que não ia dar certo, qual era a primeira imagem que me vinha? Do médico, rindo, falando, esquece isso e tal. Aí eu comecei a pensar, vou esquecer mesmo. Eu vou entregar meu corpo aqui nessa cama, seja o que Deus quiser, deixa eu ficar aqui, sabe? Aí eu fui me entregando. No final do dia, era no entardecer, no pôr do sol, a minha mãe entrou no quarto para fechar a janela. A minha cama ficava de frente para a janela e eu via as montanhas de Minas. Eu falei, não, mãe, deixa aberto. Eu quero ver o pôr do sol. E ela deixou. E eu chorava. E aquele choro, eu não sei que experiência é essa. Se alguém souber, pode até contar pra gente. Mas eu fui para outro mundo.
né? Eu fui levada para outro mundo. Chorei, chorei, chorei. Quando eu vi, eu estava de volta no local do acidente. E na hora que eu cheguei ali, lá também era o pôr do sol. E a luz de lá, aquela luz do sol, me incomodava muito. Eu não conseguia olhar direito. Só que aí eu comecei a olhar, até que eu vi umas palavras saindo das nuvens, dessa luz forte, desse sol, com uma pirâmide. Eu comecei a ver uma pirâmide dourada. E eu comecei a olhar, só que essas palavras não estavam dentro da pirâmide, tá? Eu só comecei a ver uma pirâmide dourada vindo na minha direção, e essas palavras que eu vou dizer aqui, palavras, frases, chegando para mim. E lá eu comecei a repetir essas palavras. Então eu via saindo assim: eu nada julgo, eu nada reclamo, eu confio na divindade. Aí vinha outra: recebo, agradeço, honro, abençoo. E eu achei aquilo lindo, eu achei lindo. E aquilo me deu um ânimo, que vamos voltar para o meu quarto. Volto para o meu quarto, já é noite. Já era noite, já tinha passado o pôr do sol e era noite. E aí eu chamei a minha mãe, gritei: mãe, fecha a janela. E aí era noite, só que a minha frequência estava alta. Estava bem, eu estava sorrindo, eu tinha voltado com aquela mentalidade, aquela energia, aquela boa frequência. Nisso ficou gravado na minha cabeça: eu nada julgo, eu nada reclamo, eu confio na divindade. Isso aqui foi eu que criei, tá? Recebo, agradeço, honro e abençoo. Eu comecei a repetir aquilo, Aí a minha filha entrou no quarto e ela falou: mãe, o que você está falando? Eu falei: um mantra lindo, vem cá falar com a mamãe e tal. E comecei a fazer ela repetir, eu fiquei bem, minha frequência alta. Dali em diante, eu não tive mais nenhuma queda de energia, de não vai dar certo, não é possível, não. Eu passei a falar. Então, eu digo que isso é um mantra que foi canalizado para mim. Eu não podia escrever com esse braço. No outro dia, eu pedi à minha filha um papel, então, e com a esquerda eu fiz essas palavras. Quando eu juntei essas palavras com a frase, eu vi que elas formavam uma pirâmide. E eu falei: meu Deus, que incrível, você me entregou um presente. Você me entregou algo que está me dando força, obrigada, gratidão. Eu não quero ficar questionando o que é isso, não é isso, se é mantra, se não é mantra. Eu não vou ficar questionando, eu recebo. Olha o que fala: recebe, recebo e agradece, recebo e agradeço, honra, honro e abençoa. Então eu estou abençoada. E que bênçãos possam acontecer para mim e através de mim. E essa coisa do eu nada julgo é porque quanto mais nós reclamamos e julgamos, mais nós andamos. Vamos lá, vou voltar aqui ao meu pensamento, ao que eu defendo. Se eu falo que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana e que a guerra que é espiritual, eu estou no jogo. Eu estou aqui no centro do jogo. Se eu estou sempre julgando e reclamando, eu estou andando 10 casas para trás. Quando eu paro de julgar e reclamar, o que eu faço? Eu avanço. Eu avanço para onde? Para a prosperidade, para a alegria, para o bem-estar, para um caminho de felicidade. Então, eu acredito nisso tudo, porque desde a minha infância e adolescência eu estudava já, venho de uma religião católica, estudei várias religiões, estudei meditação, sou apaixonada pelo Paramahansa Yogananda, que é um mestre divino, nosso mestre querido, tantos ensinamentos dele por aí, livros maravilhosos do Yogananda para a gente aprender mais sobre o amor divino. Eu já estudava sobre o poder da mente, então essa força toda que chegou para mim lá nos meus 29 anos, que foi quando eu sofri o acidente, vinha de um lugar. E ali foi que eu falei, depois da EQM, nossa, isso expandiu muito. Quantas e quantas pessoas, sabe, Carlos, na minha vida, empresários, amigos, colegas, pessoas, nossa, muitas, perguntavam: gente, de onde sai essa força? Como você pode ter tanta fé? Como você pode acreditar que se eu abrir esse negócio vai dar certo? Então, assim, foi um presente. E dali em diante, de tanto falar esse mantra, de tanto falar, e aí eu apelidei de 7 sintonias divinas, acho que sintonia porque vem da coisa da música,
E eu acabei, depois de um tempo, criando esse desenhinho aqui, né? Eu nada julgo, eu jogo julgar para o lado. Eu nada reclamo, eu jogo reclamar para o lado. Eu confio na divindade. Por que eu faço este movimento? Que é da coluna vertebral. A minha fé é a minha coluna vertebral. É o que me mantém em pé. E eu tenho a minha coluna retinha, mesmo com tudo isso que eu contei para vocês. Então eu falo, eu confio na divindade, eu confio, eu tenho um centro. A minha mente é a mente cósmica. Recebo, agradeço, honro e abençoo. A minha vida abriu no mar de prosperidade. E o que é prosperidade para mim? Prosperidade para mim é você receber tudo aquilo que você precisa para criar mais, para fazer mais, para você, para o outro e para o mundo. Isso para mim é prosperidade. Vale aqui um comentário sobre não julgar, que uma vez eu ouvi de uma determinada pessoa e eu achei muito interessante, que quando a pessoa julga a outra ou uma situação, ela pressupõe que ela detém todas as informações necessárias para que ela possa julgar. E a pessoa estava falando que isso nunca é verdade. Nós nunca sabemos de tudo, porque o mundo não termina aqui, então tem todo um lado, tem toda uma série de informações às quais nós não temos acesso e que estão relacionadas à razão daquilo ter acontecido. Então ele fala, mais importante, ou não é mais importante, é uma continuação, um aprofundamento do conceito de não julgar, é não concluir, é entender que nós não podemos julgar porque nós não temos a informação inteira. Eu achei isso bastante interessante. Perfeito. Agora vamos para o começo da sua experiência. Você diz que antes de subir no cavalo, você viu a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil é uma pequena estátua que foi encontrada num rio, pelo que diz a história. Então eu pergunto, o que você viu era uma estátua ou era uma pessoa? Uma estátua. A imagem era como da estátua. Grande. Grande, mas muito grande, muito grande. E aí é o que eu falo, eu assustei e o cavalo assustou. Os dois assustaram muito. Ele viu, com certeza viu. Com certeza viu. Segunda coisa, você disse que você sentiu alguém tirando você do cavalo. Eu vou aqui comentar de novo, eu já comentei com você, mas para que as pessoas saibam, há uma pessoa que eu conheço e que essa pessoa teve uma experiência, ela foi atropelada por um ônibus como pedestre, não sei a situação, mas o fato é que foi um atropelamento muito feio, bateu de chapa o ônibus no corpo dele, e ele disse que antes de ser atropelado, dois seres seguraram, um pelo braço esquerdo, o outro pelo braço direito, e tiraram ele de dentro do corpo dele. Ele assistiu o atropelamento de fora, ele viu o ônibus batendo no corpo, o corpo rolando, o corpo parando no chão, e depois do corpo estar parado, esses dois seres devolveram ele para dentro do corpo. Eu quis até entrevistá-lo, obviamente, né? Mas ele não quis ser entrevistado. Então, pelo menos eu posso contar a história, né? Que é uma história que dá total, assim, ela converge totalmente com o que você acabou de contar. Nós dois passamos pela mesma experiência de EQM. Eu não me lembro se foi uma ou duas pessoas, eu não me lembro. Eu tenho nítido a sensação de que eu fui puxada. Por quê? Não tem explicação, Carlos, não, meu rosto, gente, foi preso totalmente, não tinha uma marca, né, nada. E aí, no momento que eu tô ali, na isometria, com maior força, eu tava fazendo uma força para não cair daquele cavalo. Eu senti uma leveza, como se fizessem assim, solta, vem com a gente, solta, solta. E aí eu soltei, mas aí será que fui eu que soltei, né? Soltei. Nisso eu já veio toda aquela névoa. Veio a névoa, eu já estava naquele... Eu não senti impacto em árvore, tanto que quando me contaram tudo que foi, né? Eu falei, gente, eu não senti nada disso.
eu nem lembro. A única coisa que eu consigo lembrar aqui é eu embaixo da árvore. Do desespero, do medo, antes e depois embaixo da árvore. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Wilziane. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?